Bom, eu tinha feito umas notas aqui, mas fui afetado pela discussão precedente, uma aplicação prática, né? Tentando aprender rápido. Então, vai ser um pouco uma combinação de algumas questões que eu imaginei, né? Antes eu tinha imaginado escrever um texto, todos nós tínhamos imaginado isso, escrever um texto, mas acabamos não fazendo. Vamos fazê-lo para publicar na revista, sair no final do primeiro semestre. Então, conjunto de questões que eu trouxe, eu vou procurar também, de alguma maneira, falar do que me afetou um pouco positivamente, claro, quer dizer, na discussão que nós tivemos hoje aqui. Então, retendo ainda das minhas intenções originais. O que me interessa nessa possível aproximação entre Hume e Spinoza, então, é menos um cotejamento bionívoco, ver o que tem um, o que tem o outro, o que não tem o outro, o que tem, o que discrepa, o que não discrepa, do que pô-los a serviço de uma pergunta, em certo sentido, extrínseca a eles, mas que eu acho que encontra em ambos uma referência que acho que é obrigatória. A pergunta, na verdade, ela pode ser feita de duas maneiras. Trata-se de uma pergunta importante, no campo da filosofia moral, pode ser feita de duas maneiras. Né? A maneira de fazê-la é a seguinte: né? O que nos fixa no mundo? O que nos faz seres fixados no mundo, na existência? A mesma pergunta pode ser feita numa anotação brilhante, proposta por Bertolt Brecht, uma canção que ele fez com Kurt Weill, que está na peça Ópera dos Três Vinténs. E tem a seguinte forma: o que mantém o homem vivo? É a mesma pergunta. O que nos fixa no mundo? O que mantém o homem vivo? A resposta do Brecht para essa pergunta é terrível. Não é por ela que eu vou. A resposta do Brecht é a ideia de que o homem mantém-se vivo por atos bestiais. Essa peça passou em 1973, em São Paulo. Eu tenho vontade de ter uma certa ideia, uma certa idade, a poder dizer para vocês que estava lá para assistir. E a tradução brasileira, Renato Borg, o inesquecível Renato Borg, é mais ou menos o seguinte: o que mantém o homem vivo? A resposta do Renato Borg é a seguinte: ele vive dos outros, ele gosta de bater neles, enganá-los, comê-los inteiro, se ele puder. Evidentemente que eu não tenho compromisso com a resposta, mas tenho algum compromisso com a pergunta. Essa pergunta, ela é, do meu ponto de vista, é ou não, deveria ser uma pergunta compulsória para todo exercício moral. Não sei que os exercícios de teoria política sejam pensados apenas como elucubrações de imaginações de formas institucionais, etéreas, fixadas em um conjunto de proposições vazias e desprovidas de valor, né? Devem estar a serviço de concepções claras, densas, né? A respeito do que nos fixa no mundo, para usar uma linguagem talvez mais tradicional. Quer dizer, eu estou me referindo ao tema da condição humana. Essas perguntas todas tangenciam realmente o tema da condição humana, e autores tais como Spinoza e Hume são, do meu ponto de vista, fundamentais para a organização dessa discussão. O interesse dos dois é imenso, certo? Hume mais pelo lado profissional, tem me dedicado mais a trabalhar com Hume, e Spinoza por uma grande atração intelectual e uma curiosidade também muito grande a respeito do que ele escreveu e sobre o que refletiu. Então, um pouco por aí que eu queria chamar a atenção. Todos desse tipo podem ser interessantes e importantes para esse tipo de inquisição, para esse tipo de preocupação. Agora, por quê? Por que esse tipo de autor, esses dois autores, por que não outros? Acho que alguma coisa fez com que uma afinidade curiosa entre Maquiavel, Spinoza e Hume se apresentasse, e que não se deveu puramente ao acaso. Acho que por aí podemos ter uma primeira rodada de aproximação ao problema. Sem combinar, sem que os dois tivessem conversado, Spinoza como Hume, não consta que tenham conversado, aliás, seria interessante se tivessem feito, né? Seria curioso. Ambos têm uma avaliação de Maquiavel,
César mostrou isso bem, depois a questão voltou, em certo sentido é convergente. Ele é convergente numa certa aproximação de ambos com uma linguagem que ele depois convencionou chamar de realismo político, mas eu penso que ela seja com uma dimensão mais funda também. É que já em Maquiavel aparece uma ideia de natureza humana, de condição humana tensa, difícil, certo? Não redutível às maquinações do teológico político, certo? A concepção da natureza humana que herdamos da concepção medieval como uma natureza incompleta, falha, defeituosa, cujo sentido só pode ser plenamente restaurado pela operação do teológico político, ou pela linguagem da moral, pela linguagem da virtude. Maquiavel vai demonstrar que trata-se de um animal que, antes de saber o que quer mais, pode vir a querer mais. Certo? Portanto, ele tem uma inscrição no mundo sempre excessiva. Tá? Sempre excessiva. Tá? O texto sobre o principado misto, por exemplo, Maquiavel chama a atenção para o fato de que esse sujeito é ingovernável, esse animal é ingovernável porque muda facilmente de senhor, porque assim o fazendo melhorar. Há, portanto, uma alucinação inscrita nesse animal, que é uma vontade de andar, estando aqui, uma vontade de estar ali. Certo? Isso, Maquiavel não diz isso, mas pode ser feito de alguma superinterpretação da minha parte, mas isso está a indicar um animal que não é mais um animal constituído pela moralidade, pelo teológico político, e por isso que para Maquiavel o tema da moralidade se destaca do tema da política, né, por uma moralismo, porque esse animal não escuta a linguagem que vem da moralidade, porque esse pequeno conatus, vamos usar um nomezinho um pouco anacrônico, esse pequeno conatus maquiaveliano não tem escuta para a argumentação racional ou para a argumentação que vem da religião ou da moralidade. Não tem escuta. Conatus não tem escuta. Então não é conatus, é outra coisa. É alguma coisa escrita na razão da linguagem, se apresenta como vulnerável a esse tipo de interpelação que se expressa pela linguagem. Esse mesmo animal, tá, ele, numa outra ponta, ele é esterilizado pela ciência social. É totalmente esterilizado pela ciência social. Um dos grandes efeitos das ciências sociais é mostrar que não há um problema da condição humana. O problema não se põe. Certo? Associados aos estruturalistas que acabaram decretando a morte do sujeito. Aliás, eu não encontrei essa certidão de óbito até hoje. Não conheço a tumba nem o cemitério. Mas decretaram a morte. É um termo antigo, demodê, quer dizer, um termo vetusto, velho. Né? Na verdade, como dizia o camarada do Sé, somos trager. Né? Somos trager, somos suportes sobre os quais as relações sociais depositam a sua determinação. Nós vamos ser o que essas determinações decidirem configurar. Bom, é um tema do sujeito que, do meu ponto de vista, tem que voltar como tema um dos temas fundamentais, né, para que a questão da condição humana possa ser tratada, possa ser pensada. Não uma perspectiva boa de dizer o que é a condição humana e isso aí estamos todos andando atrás dela. Mas é possível ter uma definição de boa sociedade, de boa ordem, né, que dispense uma discussão sobre, minimamente feita sobre a condição humana, sobre a natureza desse animal. Muito bem, então a afinidade dos três não é casual, acho que é uma percepção dessa questão, e acho que, se focarmos especificamente em Spinoza e Hume, né, algumas coisas podem ser ditas nessa dimensão humana produtiva e imparável. Imparável. Ela, sob as piores condições, ela está ativa. Ela está ativa, ela está presente. Né? Em certo sentido, ambos vão além de Hobbes. Quer dizer, Hobbes, o que ele põe de uma maneira muito clara? O medo da morte violenta é o limite do conatus. Está posto no limite. Ele não mata o conatus, porque o conatus é direito de natureza, é sem direito de natureza, mas está lá posto no limite. Há um limite constitucional, pré-constitucional do conatus, que é o medo da morte violenta, e como corolário produz as suas cláusulas constitucionais. Então, a natureza humana e a cultura vão aparecer completamente articuladas, e a ordem da cultura, um velho mantra que vai se repetir ao longo dos séculos, aparece como abafamento, né, dessa dimensão tensa e complicada. Eu acho que por aqui podemos fazer